Na real, assim, eu tô começando agora o meu negócio, eu abri 1º de março Uhum. e, e daí até pedi para minha filha agora buscar na papelaria um caderninho para eu separar o que é de Só casa. um segundinho, por favor. Tá. Desculpa, gente. Desculpa mesmo. É que estavam batendo na porta, eu precisava entregar um negócio para mim ver que eu não tinha deixado lá embaixo. Então, você abriu sua empresa agora? Isso, e daí, como eu fazia tudo na minha casa, e agora eu abri um espaço, e agora eu tô começando a aprender a separar as coisas, porque antes em casa era separado porque eu tinha um salário, na realidade, que eu era empregada, né? Uhum. Tudo que era do meu salário, eu pagava as contas de casa, e tudo que era que entrava de doce e bolo, eu pagava as coisas dos doces do bolo, repunha material e tal. Então era mais claro para mim. Uhum. Hoje, saindo tudo do mesmo lugar, ficou mais difícil. Eu não consigo, às vezes, eu vou botar o preço no produto, eu não sei quanto que ele vai ser meu, quanto vai ser da empresa, quanto vai ser da produção para eu repor material. Então, até hoje eu acabei comprando 2 caderninhos separados para eu poder anotar tudo que é minhas dívidas, despesas minhas pessoais e despesas da loja. E aí eu estava meio perdida se eu for falar real, assim, eu acho que eu preciso saber de tudo desde o início. Então, eu não tenho um assunto muito específico, porque, na Uhum. real, eu estou aprendendo agora a separar as coisas. Uhum. Esse tema, Luana, ele foi das duas últimas tutorias, ele foi também abordado por duas meninas diferentes. E ele acho que é se eu não diria o mais comum de todos, ele está entre os top 5, pelo menos. Ele tá bem concorrido. Porque eu acho que uma das. E isso não só de quem trabalha em casa, viu? Isso a gente. Eu prestei consultoria por muitos anos e conheço muita gente também, que às vezes até a empresa é um pouco maior, empresa grande, o pessoal acaba misturando. Daí agora se você puder colocar no mute, eu agradeço, porque senão dá eco. Obrigada. Então, e o que acontece em muitas empresas, o pessoal acaba misturando muito a parte de pessoa física com pessoa jurídica. Então, eu acho que uma coisa que você já fez em princípio, que foi ter tomado a atitude de ter comprado 2 cadernos para fazer controles diferentes dentro do seu negócio, eu acho que você já está, pelo menos, no caminho certo, embora você só vá começar a fazer isso agora, mas esse é o caminho mesmo. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que você deve considerar, agora você alugou um espaço separado. Então, daí 2 espaços separados, primeira coisa que eu acho que você tem que listar são todos os seus gastos, então ele está mais fácil, digamos assim, de mensurar. Porque como você está num espaço separado, você não precisa fazer rateio do seu aluguel. Você pega o aluguel todo e vai ser o aluguel que vai ser o seu custo indireto. Então, a energia elétrica é tudo mesmo referente à sua produção, a aquisição de matéria-prima também. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você pegar, fazer um marco, né? Tipo, começar uma data de corte. Então, sei lá, a partir de hoje, a partir do dia 1º de maio, alguma coisa assim, você já começar a fazer uma anotação, mas do que você já sabe o valor, você já pode anotar. Então, por exemplo, o que tiver o aluguel você já sabe, então você já vai lá e coloca. Então, a luz você já sabe do mês passado, então você pode colocar uma estimativa. Embora a gente tenha aí as bandeiras vermelhas, as coisas que dão susto na gente de vez em quando, né? A água também que dá multa de vez em quando, então deu um susto. Então, acho que a primeira coisa que for de custo indireto, você tem que anotar tudo que você gastou ou que você vai gastar para você poder fazer um orçamento e também relacionado à matéria-prima. Então, matéria-prima principalmente. Você vai colocar do seu negócio, você vai colocar o quanto que você compra para tanto direto quanto indiretamente. Então, assim, para a gente pensar primeiro para fazer a sua formação do preço de venda. Então, o que seria o primeiro passo?
Primeiro anotar todos esses custos indiretos, que esses você já sabe. Então, você vai colocar o aluguel, a energia elétrica, a luz, a água, enfim, todas as... Você tem funcionários ou você trabalha sozinha? Ainda não? Então. Daí, então, você não tem folha de pagamento para considerar, né? Então, você pode colocar o aluguel, todas essas outras coisas. Daí, do seu salário, você deve provisionar também na sua conta o quanto que você entende que seria o seu prolabore, mesmo como empresária. E o quanto que você vai gastar de custo de matéria-prima. Depois que você fizer esse levantamento, o ideal quais são as linhas de produtos que você tem? Quais são os produtos que você oferece? Então, de bolos e doces. Então, assim, eu imagino que tenha um valor bem diferente de um para outro. Então, o ideal seria se você colocasse assim, tradicional, vai. Então, a gente não precisa fazer um cálculo tão minucioso no primeiro momento, mas a gente pode fazer pelo menos com essa segregação, o que é diet integral e tradicional. Então, o tradicional deve ser muito parecido, sei lá, eu não sei porque eu não entendo, né? Mas estou chutando. O de laranja, o de limão deve ser mais ou menos parecido o custo. Então, você fazer uma anotação do quanto que é o seu custo de matéria-prima para cada um desses produtos. Por quê? Porque depois que você tiver quais são os custos diretos relacionados a isso, a gente vai aplicar um percentual dos custos indiretos que são correspondentes a isso. Então, assim, por exemplo, uma parte do seu aluguel, ele não vai todo considerando o rateio de custos, né? Ele não vai todo para o tradicional, ele vai um pedaço para integral, um pedaço para o diet, um pedaço para o tradicional. Só que, para isso, o que a gente vai analisar depois? Qual que é o seu histórico de vendas? Então, quantos por cento da sua venda é relacionado à tradicional? Sei lá, tradicional é 80%. Então a gente vai pegar 80% do aluguel e vai ratear lá daí a gente pode montar uma planilha junto, sabe? A gente pega 80% daquele aluguel e vai e coloca alocado nessa parte. Depois os 10% em cada uma dos outros tipos de produto. Então, acho que o primeiro passo é isso, assim, que muita gente fala assim, mas eu não sei como formar o meu preço de venda. Então, acho que o primeiro passo é conhecer muito bem quais são os seus custos e efetivos, porque às vezes você pode achar que você tem um super lucro com algum produto e você pode ter até prejuízo. Então, a partir do momento que você faz um levantamento e entende efetivamente quanto que você gasta para fazer cada um, sabe aquela velha história que pelo menos meus avós falam, né? A gente não pode gastar a vela boa com mal defunto. Então, de repente, você está colocando um super empenho em cima de alguma linha que você atue e que, de repente, é uma linha que te traga prejuízo. Então, permite analisar o seu negócio de forma que você pode tomar decisões mais concretas baseado em, nesse daqui eu tenho lucro, nesse daqui eu não tenho tanto lucro, então eu não sei se eu gasto muito tempo fazendo ele, se vale a pena, ou esse daqui de fato eu tenho prejuízo, então não vou nem mais comprar, porque depois acabo não tenho uma demanda e não tenho uma rolagem suficiente, né, para poder exportar minha produção. Então é nesse sentido mesmo que eu acho que a gente pode ir. E esse lance de misturar, assim, eu acho que é o que mais o pessoal faz. E você tá muito mais fácil por estar fora, né? Então, por exemplo, a água, você sabe que a água é só, né, do seu estabelecimento mesmo, não vai ser misturado com as despesas da sua casa. Então, acredito que esteja mais factível, assim, de mensurar, né? O que mais, Luana? Você sabe como fazer essa separação das compras, o quanto que você gasta, tudo? Pode abrir o microfone, acho que é só não ficar o tempo todo que dá aquele eco, sabe? Aí, mais fácil. Tá, então, assim, o que eu vejo de dificuldade de separação aqui na minha loja por exemplo, eu coloquei um envelope ali de despesas de abril. Uhum. E eu tenho dificuldade, assim, por exemplo, o gás é um
é uma despesa fixa. Mas eu não consigo, por exemplo, eu sei que o leite condensado eu vou usar no brigadeiro. Quanto do gás eu usei nesse brigadeiro? Essas coisas de separar, tipo, do consumo. Eu entendo que é tudo daqui da loja, mas de separar o que é do produto e quanto é destinado ao produto, você entende o que eu tô falando? Tipo Eu acho que a assim? gente pode fazer assim, a gente pode anotar toda vez que você comprar um gás. Aham. Então, por exemplo, dia 1º você comprou um botijão de gás, daí você vai lá e anota. Daí no dia 20 você comprou outro. Daí depois no dia 10 do outro mês você comprou outro. Então, a gente, sei lá, a gente pode pegar os últimos 3 meses, alguma coisa nesse sentido, e ver, olha, desses últimos 3 meses, qual que foi o seu gasto, que daí a gente vai ter uma noção de gasto mensal. Ah, então por mês eu sei que é um botijão e meio. Uhum. A gente vai saber que é um botijão e meio. Daí, desse um botijão e meio, o que a gente vai ver? Quanto que vai ser, sei lá, vai ser R$100, né? Um botijão e meio de gás? Acho que dá uns R$100. Tá. Então, desses R$100, a gente vai pensar assim, olha, desses R$100 aqui é o seu total de gás. Daí você fala assim, ah, Joana, mas eu não sei. Daí você vai pensar na sua produção passada também, quais foram os principais produtos que você virou dentro da sua empresa. Ah, então eu fiz 1.000 brigadeiros, 50 bolos, tô falando tudo número chutado, tá? 50 bolos tradicionais, 10 diet e 20 integrais. Daí, o que a gente faz? A gente pega esse total do 100 e aloca de acordo com o quanto de tempo que você usa. Então, você fala assim, minha Joana, para fazer um bolo, eu demoro 4 horas. Para fazer um brigadeiro, eu demoro 1 hora. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e vai somar quantas horas seriam correspondentes a esse rendimento de um bujão e meio. A esse rendimento de um bujão e meio. E daí a gente aloca cada um no seu pedacinho. Entendi. Daí fica até uma conta bem certinha. Então, porque eu imaginei que fosse alguma coisa nesse sentido, porque, assim, eu até fui anotando tudo que eu fui vendendo, cada coisa. Só que eu não sabia como fazer essa junção de informação, entendeu? Como botar isso para eu conseguir ver a dimensão, sabe? Mas é legal isso. Deixa eu ver, eu preciso ver aqui, na verdade. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu preciso aprender a compartilhar a tela. Aqui, share screen. Deixa eu abrir um Excel aqui, e daí eu vou fazer uma simulação contigo, tá? Tá. Oi, Paulinha! Aninha! Oi, Amore! Tudo bem? Tudo bom, e você? Bem, graças a Deus. Eu tô aprendendo a dar share aqui na minha tela, que eu vou... Aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Agora vocês estão vendo, não estão, a minha tela? Tô. Ah, então tá bom. Daí, Luana, eu vou te dar uma ideia como que você pode fazer. Esse você pode fazer nas anotações no seu caderno mesmo, mas daí eu vou fazer aqui no Excel, que é onde eu costumo fazer mais, tá? Uhum. Então, a gente vai pensar aqui em bolos tradicionais. Daí, depois, se você quiser, até te mando esse daqui por e-mail depois. Bolo integral. Tem diferença, né, de tempo em cada um deles? Na preparação? Não. Na real, nesses aí, a diferença maior é nos ingredientes que compõem. Tá, mas na parte do gás, não? Não. Tá. Então, tradicionais, integrais e brigadeiros, né? Uhum. Tá, daí vamos supor que assim, que quanto tempo que demora para fazer um bolo no gás? Em média, 35 minutos. 35 minutos.
Tá, vou colocar 0,5, que é meia hora, né? Sim. E o brigadeiro? Ah, o brigadeiro, 15 minutos. Tá. 0,25, que é um quarto. Um quarto de minuto, tá bom. Uhum. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, sei lá, que você fez 100 de cada um no mês. E aqui a gente vai colocar o tempo total. Então, você fez 100. Tô colocando 100 para tudo número redondo, só pra gente fazer a conta mais fácil, tá? Uhum. Então, vamos imaginar que o tempo total que você tem disso foi de 125 minutos para cada um desses. Uhum. Tá? E daí a gente vê que desse tempo total, eu vou ver que eu dividi o tempo total que você gastou do seu bolo tradicional pelo tempo total que você gastou no mês. Eu sei que você teve 40% foi o tempo que bolo tradicional gerou usou do teu gás, sabe? Uhum. A mesma coisa para o bolo e 20% no brigadeiro. Daí, o que a gente tem? A gente tem que você gastou os R$100 do gás, que é a estimativa que a gente fez. Então, esses R$100, você vai fazer esses R$100 vezes o quanto que representou dentro da sua produção aquele bolo. Então, de adicionar os R$100 do gás é 40 e a mesma coisa para os outros. Então, desse jeito, você sabe quanto que foi em reais. É que aqui eu botei tudo no número redondo, por isso tá tudo redondinho, né? Então, você sabe desse 100, quanto que foi cada um, né? Que a gente usou o exemplo de 100, né? Se fosse, sei lá, vamos botar 150 para não confundir os números. Quanto que foi, esse daqui é o valor do gás. Isso daqui é o quanto que representou de gás cada um na sua produção. Então, você vai considerar o total da sua produção, para separar um pedacinho que é de cada um. A gente primeiro faz uma conta de percentual para ver quanto que cada um representa na sua produção. E daí, depois, esse percentual você aplica no valor total. E daí, acha o pedacinho de cada um. Entendi. Bem interessante. Daí, isso daqui é a mesma coisa que a gente pode fazer com o aluguel, por exemplo. O aluguel, sei lá, se você paga 2.000 de aluguel, a mesma coisa. Quanto que é da sua produção, tipo, dos 2.000 que você paga de aluguel, o quanto que você atribui do pedacinho do aluguel para cada uma dos produtos do seu processo produtivo. Daí você também pode usar essa mesma conta. Entendi. Porque daí, assim, tem duas coisas. Tem uma coisa que é o custo direto e o outro indireto. Eu ia perguntar sobre isso. Oi? Eu ia perguntar sobre isso. O que difere um do outro? Tá. O indireto é o que não está diretamente ligado ao seu produto. Então, vai ser o aluguel, vai ser o IPTU que você paga para poder alugar o seu imóvel, vai ser... É tudo que não está diretamente ligado ao seu produto. Agora, o que é o custo direto? É o leite condensado, a farinha, o ovo, o leite. Então, assim, para tudo que for custo indireto, você pode usar para fazer essa continha. Daí você vê o quanto que representa cada um dentro do seu processo produtivo, né? O quanto que você gasta. Do carro? Oi? Isso inclui a manutenção do carro que faz as entregas, por exemplo? O custo indireto? Sim, sim. Você pode colocar tudo. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso daqui vai entrar... Esse, na verdade, ele não é custo do produto. Ele vai ser uma despesa indireta. Então, qual que é a diferença, né? A despesa ela é da sua empresa, ela não é do produto. Ela não faz parte da composição do custo. Mas ela faz parte da sua empresa. Então, assim, você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Você quer que eu já coloque aqui para você quantas coisas que você deveria listar, que a gente pode considerar? Sim. Então tá, então a gente pode colocar na primeira linha,
Esse daqui a gente vai colocar o cálculo dos custos indiretos, né? Opa! Aqui, se a gente pensar num demonstrativo de resultado, tá? Quais são os números que a gente poderia considerar? Então, a primeira linha são as suas vendas. Então, aqui você pode ir listando no mês a mês, até que a gente montar esse histórico, sabe? Depois eu posso mandar essa planilha para vocês. Você pode ir listando no mês a mês quais são as suas vendas. Essas vendas, o que você vai deduzir aqui? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Um menuzinho na frente para você saber que é negativo. Aqui você pode. Eu não sei se você tem cancelamento de vendas ou devolução por causa do seu produto. Acho que não, né? Não. Não, mas eu vou deixar aqui só porque caso às vezes tem alguma menina no grupo que precisa usar essa informação. Então eu já deixo aqui também. Então, cancelamento / devoluções. Então aqui vai entrar tudo que teve de devolução. Aqui você aceita cartão de crédito, cartão de débito? Ainda não. Não, mas já vamos colocar aqui, porque a gente vai pensar em montar um negócio que vai ser grande. Logo você vai estar aceitando cartão cancelado ainda, né? Se Deus quiser. Então tá. Então a gente já coloca aqui, despesas com cartão de crédito e de débito. A sua empresa, ela está regularizada, Luana? Ela vai ser regularizada agora nesse mês. Tá, Na então, real, 1º de maio vai ser oficial. Então, uma das coisas que eu vou colocar aqui também como dedução das vendas são os impostos sobre vendas, tá? Como que você vende o seu produto? Qual que é o canal de venda? Você mesmo? Isso. Porta aqui. É porta a porta? Não, aqui é loja física. A pessoa vem no balcão. Ah, tá. Mas você não paga comissão, por exemplo, para vender em outros estabelecimentos? Não. Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Em breve. É fornecer com... Eu tenho um preço de venda direta e um preço de venda para quem quer revender meu produto. Isso. Então, a gente já vai colocar aqui também comissão sobre vendas, tá? Para a gente ver quais são as vendas líquidas. E aqui a gente consegue chegar nas suas vendas líquidas, tá? Então, aqui a gente já consegue listar, sei lá, desse primeiro mês, a gente já consegue fazer uma listinha de quanto que você teve de vendas líquidas. Daí, a partir daí, a gente vai colocar as despesas operacionais. Daí, a gente vai colocar o aluguel, energia elétrica, água, ops. Ah, Val, tá bom, obrigada, viu, por ter vindo. Beijo grande pra você. Depois a gente coloca água, energia elétrica, IPTU, gás, esse aqui despesas administrativas, desculpa. Despesas operacionais, a gente precisa colocar também o custo. São custos. Matéria-prima.
E daí, dessa matéria-prima, no sentido que a gente vai fazer aquela análise de produto depois, para ver o que vale a pena, né? Qual o seu produto mais rentável, tudo. Se você quiser, você já pode segregar aqui dentro mesmo de matéria-prima, você pode colocar no produto A, no produto B e C, tá? Isso de A, B e C é variação de cada... Aqui no seu caso é que eu tô deixando assim, que eu posso passar para outras pessoas depois, mas no seu caso seria bolo tradicional, bolo integral diet e brigadeiro. Tá, entendi. Eu coloquei só para, de repente, passar para outras pessoas também que não é de bolo, para aproveitar a planilha, sabe? Uhum. O que mais? A gente vai colocar... Tem alguma coisa específica que você gaste na cozinha? Assim, o que eu gasto muito, que é de uso geral, é trigo, açúcar, sabe? Que eu uso muito para todos. Então... mas isso vai entrar aqui em matéria-prima. Mas, por exemplo, quando você vende as suas coisas, elas vêm em alguma embalagem? Sim, sim. Ah, tá. Eu Então, tenho essa embalagem também. Quem quer na caixinha, acomodado numa caixa de presente é um preço. Quem quer no silicone é outro. Eu dou duas ou três opções de embalagem. Ah, então tá. Então eu vou colocar aqui embalagens também. Uhum. Custo de produção, esse custo aí também entra, por exemplo, eu uso muito papel manteiga, alumínio, ele entra aí? Sim, vai entrar aqui também. Ele vai entrar aqui em tudo que você usa para fazer o seu produto. Então, se for o alumínio, se for... Porque você usa, assa e depois joga fora, né? Isso. Então ele vai ter que entrar aqui também na matéria-prima. Tá. E das despesas administrativas... Deixa eu ver. Tem aqui Eu boto o meu Prolabore aí na despesa administrativa? A gente pode colocar a despesa de pessoal. E daí, depois você vai ter uma folha de pagamento. Quando você tiver gigante, você vai ter uma folha de pagamento também. Então, aqui vai entrar o salário, vale transporte, FGTS, por aí vai, né? Uhum. Então, aqui, eu não tinha colocado o telefone. Acho que tem telefone e internet, né? Tem mais alguma outra despesa no seu contexto atual que você tem lá hoje que eu não tenha mencionado, Lu? Eu acho que é isso. Eu tenho uma questão aqui muito pessoal, assim, de acontecendo aqui comigo, que esse espaço que eu tô, ele foi cedido assim, ele foi alugado, só que eu reformei. E a gente depois fez as contas, sentou e fez as contas, eu vou ter 2 anos de carência. Nossa, que legal! Até descontar, mas eu gastei muito dinheiro também. Mas é até descontar todos os centavos que eu gastei, né? Nossa, mas que legal, que proprietário bom que você arrumou. Aqui a gente tem que se matar. Então, só que aí quando eu peguei meu caderno, eu comecei a marcar como despesa fixa. A gente colocou de R$1.000 o aluguel e fracionou e deu 24 meses, né? Que eu gastei R$24.000. Tá. Então, eu coloquei como despesa porque eu não sei se isso está correto, de eu recuperar meu dinheiro efetivamente ao longo desse prazo. Eu possa ter por exemplo, se eu tivesse que pagar o aluguel, eu teria que estar vendendo para pagar o aluguel. Sim, tá certo se colocar. Você tem que alocar isso como se fosse uma provisão. Então, é como se fosse... Mesmo porque depois dos 24 meses, você vai ter que começar a pagar o aluguel.
Então, a sua produção tem que considerar essa provisão ao longo do tempo. Então, eu boto lá como custo, né? Você coloca até para você saber o quanto que, mesmo porque na sua continha, a gente vai colocar aqui que ele vai ser R$ 1.000 durante os primeiros 12 meses. E depois desses R$ 1.000, ele provavelmente vai ser reajustado pelo IPCA. Então, ou IGPM, não sei qual que tem esse contrato, caso você estivesse pagando e não estivesse na carência, né? Então, os R$ 1.000 vai virar 1.000 e alguma coisa. Depois vai ser 1.000 e mais alguma coisa, você vai ter que colocar o segundo ano de inflação. Daí, no terceiro ano, quando você começar a pagar, então você já vai ter que ter isso provisionado para não ser uma surpresa para você, né? Você já tem que ter... Oi, Aninha, tá sofrendo com essa internet, tadinha? Ela mandou mensagem aqui. Então, você deixa, o que a gente chama dentro da contabilidade, a gente deixa isso como uma provisão. Então, você deixa alocado no seu cálculo, porque depois ele vai fazer parte da sua formação de preço. Por mais que você não tenha o desembolso financeiro agora, você vai deixar provisionado, porque uma hora você vai ter, né? Tá. Agora, uma outra dúvida. Esse dinheiro, vamos considerar que no dia 10 de maio eu tenho que pagar R$ 1.000 e eu tenho os R$ 1.000 para pagar. Que não vai ser necessário. Onde que eu posso dar destino para ele? Ele tem que ser meu, pessoal, ou eu tenho que reinvestir? Por exemplo, porque eu saquei meu fundo de garantia. Então, eu fiquei na dúvida se eu pego esse dinheiro e reinvisto, ou se eu devo me reembolsar efetivamente. Mesmo que eu não use, entende? Mesmo que eu possa botar numa poupança. Mas dinheiro no dia 10, que seria os R$ 1.000, o que eu devo fazer com ele? Então, para ser bem honesta contigo, eu acho que é muito difícil a gente pensar que, tipo, nesse primeiro mês, eu tenho minha empresa também, e eu acho que no primeiro mês é praticamente impossível sobrar dinheiro, porque sempre a gente tem um monte de surpresa, né? Então, assim, o que eu faria para ter folga de caixa? Então, eu deixaria, assim, opinião pessoal minha, não é uma resposta de certo e errado, mas isso eu vou te contar os prós e contras para você tomar sua decisão, né? O que eu faria era deixar como uma reserva de caixa para a empresa. Por quê? Porque daí, se de repente quebra uma máquina, você precisa ir lá e fazer um conserto de uma hora para outra, senão você para a sua produção, sabe? Esse tipo de coisa. Você tem uma reserva financeira que você pode tratar essa contingência e falar assim, não, tem dinheiro guardado, que não. Imagina, quebra o carro que você poder fazer suas entregas. Então, é melhor deixar esse dinheiro lá reservado para uma emergência, assim, minha opinião pessoal, lógico, né? A gente tem que sempre avaliar qual que é o custo de oportunidade. Se tiver uma super oportunidade para investir esse dinheiro em alguma coisa, eu ia falar, não, então aproveita e faz isso. Só que no momento que a gente está do país, eu acho que não vai ter nada que a gente faça. Não, olha, coloca o dinheiro nisso daqui, que daqui a um mês vai fazer diferença. Não, tá? É melhor você deixar uma folga de capital para que você possa respirar mais tranquilamente, no caso de ter uma dor de barriga dessa, de quebrar uma máquina, quebrar um carro de entrega, ou de repente, se alguém te pedir alguma produção extra, você tem que comprar uma quantidade grande de matéria-prima antes da encomenda, né? Quando você vai receber. Então, para você ter essa folguinha, assim. Tá. O que mais, Lu? Minha cabeça tá borbulhando, eu não sei. Alessandra, tem alguma coisa que você quer perguntar? Ou a Aninha, alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Eu prefiro ir na dúvida da pessoa, senão às vezes eu fico falando uma coisa que nada a ver do que vocês estão buscando, né? Eu prefiro ir no que a pessoa está procurando. Joana. Oi. Uma sugestão aqui. Esses aplicativos, eu estou usando o Zero Paper também, que dá para fazer esse controle de fluxo de caixa. Será que não é legal? Desculpa, eu não estou ouvindo direito, Aninha. Tá me ouvindo melhor? Agora sim. É o fone. Será que eu estou usando aquele aplicativo Zero Paper para fazer controle de fluxo de caixa?
Será que não é interessante também para fazer? Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento para montar uma DRE, por exemplo, né? Sim. E aí para ficar um pouco mais difícil. E nos aplicativos, nessas aplicações, ele já tem tudo discriminado lá, então facilita bastante para quem Uma não tem boa. conhecimento. É uma dica interessante. Eu acho uma dica boa, assim. Você conhece esse, Luana? Não, qual que é o aplicativo? Eu não entendi o nome. É Zero Paper, que chama. Zero Paper. Deixa eu escrever aqui no chat. Depois você desce um pouco a barra de rolagem para eu terminar de copiar aqui a planilha. Eu vou mandar para vocês me dão um e-mail no final do... Daí eu até formato ela com uma carinha bonitinha que eu fui fazendo correndo. Tá bom. Eu vou tirar da tela, então, só pra gente conversar que fica melhor, tá? Tá. Aqui. Eu pego o e-mail de vocês e daí eu mando para vocês. A Alessandra falou se eu vou mandar para vocês no final a planilha, eu vou mandar, sim. E essa planilha, gente, ela pode ser super mais completa. Eu fiz uma coisa só para dar um overview mesmo, sabe? Para vocês terem uma noção de estrutura, assim, de como ir montando as coisas, porque ela pode ser adaptada para todo quanto é tipo de negócio. Então, se você faz bolo é uma coisa, se você faz, sei lá, roupa é outra coisa, né? Então, assim, é só mesmo para dar uma ideia dessa estrutura e daí depois cada um modela a sua moda, assim, né? Aninha, eu achei super válido essa dica do Zero Paper, sim. Eu coloquei aqui, é Zero Paper, você viu, Lu? Eu vi sim, obrigada, anotei. É super válido, ajuda bastante, mas porque daí você não precisa ficar criando a DRE, né? Lá você já tem, você só entra e alimenta. E ele tem algum módulo que é grátis, Aninha? Que é tipo até tantos usos Tem sim. Ele tem a parte grátis, mas se for acrescentar, comprar é um valor pequeno, não é um valor, se eu não me engano, R$10 para ter o completo, algo assim, mas tá bem bom. Bacana. Mas é super não é caro, não. Ai, que legal. Isso é acessível só do celular ou do computador também? Quando é esses aplicativos? Não, toda aplicação dá para você fazer também, tanto no celular quanto no computador, né? Aí você pode usar o baixa para fazer. Um barulhão. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente olha também para baixar, tem vários aplicativos que tem despesa, só que assim. É que é duro, né? Eu gosto muito do Excel e eu puxo muita sardinha para Excel porque eu acho que é um jeito fácil de ver. Mas é porque eu tô acostumada e a gente sempre vai pelo que a gente está mais acostumada, né? De repente, se for mais familiar para você entrar no site que já tem tudo no esquema, também é uma boa, né? Então, Joana, eu sou muito fã do Excel, eu faço tudo no Excel, nossa, eu faço até organograma no Excel. Eu também, quando a gente está acostumado, a gente quer fazer do Word no Excel. Uma grande vantagem também adora. A Alessandra também adora. Uma grande vantagem do Zero Paper é que ele é muito, assim, parece até que já vem lá escrito as coisas, o que, tipo, conta de água, luz, já vem discriminado, então isso é bacana. Legal. Eu tenho uma planilha que eu atuo no Excel, eu trabalhei muitos anos de secretária e entendo bastante de Excel, então não tenho muitas dificuldades, assim, com Excel. E eu já tenho uma planilha que eu fiz só que para cálculo de produto. A base, uma planilha de base, de matéria-prima, as variações que eu encontro no mercado com as marcas que eu trabalho e o cálculo do produto, sempre buscando o menor preço entre as marcas que eu trabalho.
E aí eu já botei... Então, tem uma estrutura legalzinha, né? É bem legal essa planilha. Só que aí eu queria, né, poder agregar essas coisas, esses custos que eu não sabia como mensurar. Posso até te falando um pouquinho aqui, que é a parte de custo indireto, que é o quanto que a gente deu o exemplo do gás, né? O quanto que ela aloca, que daí a gente fez aquele cálculo com relação ao total da produção. Legal. Então tá bom, gente. Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar? Joana, acho que eu vou ter um monte de dúvida na hora que eu começar a botar isso no papel. Ah, tá bom, Lu, eu estou à disposição. Se você quiser me adicionar no Face, também eu tô lá no grupo. Tá. Chamada lá para a sessão de hoje. E daí você pode me adicionar também, a gente vai conversando. Tá. A Alessandra também está começando agora. O que você está começando, Alessandra? As dúvidas surgirão depois, Vocês querem anotar aqui no chat o e-mail de vocês para eu mandar a planilha? Que daí eu já mando agora. Essa dica, porque ela faz artesanato e também cálculo de custo de artesanato é um pouco complicado, que nem no caso da Luana Bolo, né? Tem que calcular a produção e tudo mais. Então é bem interessante colocar na planilha, Alessandra. É muito bom, Alessandra. Porque senão é aquela coisa, você vai gastando, uma coisa que a gente falou no começo, acho que você não tá, Valê. Você vai gastando e daí, quando você olha, fala assim, poxa, não vale a pena despender tanto tempo em algum produto, né? Então, é legal mesmo você alocar direitinho quanto que você gasta para cada um, quanto que é a sua margem de contribuição, para a gente poder ter noção do quanto que você tá ganhando em cada uma das suas linhas. Qual que é seu e-mail, Alessandra? E o seu, Aninha? Ixi, da Aninha, acho que travou de novo. Eu vou mandar para vocês, mas assim, lembrando, gente, essa planilha não está nada elaborada, viu? Ela é só para ajudar, é um guia para ir estruturando e depois cada um vai lá colocando no seu negócio, né? Então, a Alessandra vai lá, coloca, ela deve ter um detalhe que deve ser um monte de matéria-prima diferente, bota toda a listinha, né? Então, do que gasta. Mas daí, por aí, ainda tem... É só para a gente ir pensando na estrutura e depois ir aprimorando cada vez mais. Isso, adaptando conforme o uso. O que eu prefiro é até fazer junto com vocês, para vocês irem acompanhando, porque não adianta mandar uma planilha pronta que você vai falar, o que eu faço com isso, né? Então, por isso que eu quis montar agora, para já ir mostrando para vocês o que... A Luana tá ganhando beijo. A gente já vai montando junto para vocês verem o que a gente vai pensando, né? Porque não adianta mandar como mesmo você diz, a receita de bolo, né? A receita de bolo ela é adaptada para cada um. Sim, eu fiquei vermelha. Mas obrigada, eu vou usar muito essa planilha, vou adequar na minha e com certeza vai surgir muitas dúvidas e eu vou entrando em contato com você, Joana. Tá bom, então, meninas. Obrigada pela dica, viu, Ana? Ai, essa Aninha, que fofa. Nada, amor, a gente tá aqui para se ajudar mesmo.
Precisar também pode me adicionar lá no Face, eu, a Joana. A Joana sempre coloca dicas incríveis lá. Sim, eu estou acompanhando o grupo. Legal. Muito obrigada. Adiciona as meninas, as tutoras. Lógico, Alessandra, pode perguntar sim, eu estou à disposição. Que você vai sempre acompanhar sua. Então tá bom, meninas. Eu tava lendo aqui da Alessandra agora. Pode me adicionar sim e vamos se falando, todo mundo. Tá, joia. Então tá, um beijo grande, viu? Nada. Beijo. Prazer conhecer vocês. Prazer, vamos se ajudando. Tá, joia. Tchau, tchau. Tchau.